Boa tarde, meu nome é Stalion. Pessoal, vocês estão me conhecendo aí dos vídeos que eu estou fazendo, dos vídeos curtos. Vamos fazer um vídeo longo hoje. Eu falei assim, perguntando assim: você acredita? Eu vou até colocar o vídeo, eu vou colocar o vídeo depois aí para vocês verem. Esse vídeo aqui perguntando se acredita, se aqui. O que você me diria se você descobrisse que anjos, ou melhor, que demônios não são demônios, são anjos, mas é que são anjos que não têm o livre-arbítrio. Eu não sei se acredito nisso. Tem lógica para vocês? Ele fala sobre isso, ele fala de anjos que, na verdade, ele fala que esses tais anjos, que o anjo, por exemplo, Lúcifer, ele foi criado já daquele jeito. É um demônio que trabalha a favor de Deus. Vamos ouvir ele falando aqui, que depois a gente conversa sobre isso. Verdade. Certo. Por exemplo, o livro de Daniel fala claramente que está lá Miguel, tem um anjo Gabriel. Querubins. Exatamente. Então a gente tem uma hierarquia. São 10, só para você saber. Ah, é? É. Tem uma hierarquia de 10 tipos de anjos que eles têm missões. Eles são enviados por Deus sem livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio? Sabe por quê? Eu sempre me perguntei isso, porque na história da queda de Lúcifer, ele teve livre-arbítrio, ele optou não... Então, isso vai muito contra a tradição judaica. Ah, é? É. Na tradição judaica não existe essa figura de Lúcifer. Existe o que se chama Satanás, você pode chamar ele de Lúcifer, mas ele, aí a gente até entra na parte dos demônios. Da mesma forma que você tem anjos que vão fazer as missões que Deus está ordenando, então você vai ter demônios que, para nossa visão, são anjos que vêm para te testar, te provar. São missões. Então, na visão dele, não são demônios, são anjos que vêm em favor de Deus, para fazer a obra de Deus, né? Nos testando, né? Para ver se nós pecamos contra ele ou não. Missões vão falar para a gente negativas. Então, vão ter também categorias e hierarquias de demônios. Entendi. Lúcifer, Satanás, ele é um demônio criado por Deus. Uma das missões dele é chamado de anjo da morte. Tá? Mas ele, você vê no livro de Jó, quando aparece Satanás, e ele fala, Deus fala, olha, viu aqui um servo meu, olha como ele é perfeito, maravilha. Tira dele tal coisa. E aí Deus fala, olha, eu vou te permitir, mas você não pode fazer mais do que isso. Se ele está falando de Lúcifer, que lá em Jó ele chega junto com os filhos de Deus, né? E junto com os filhos de Deus, fala lá em Jó, veio Satanás. Aí Deus pergunta para Satanás, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Aí Deus pergunta para ele, tem visto meu servo Jó, que é homem reto, íntegro? Aí Satanás, ele incita Deus contra Jó. De onde você vem? Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. O que ele quer? Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer o mal. Sim, mas Jó tem uma boa razão para temer a Deus. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. Como ele é rico. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O quê? Pois bem, pode prová-lo. Faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Jó é meu. Só que, por que ele fala assim, e porque se ele é um anjo, se ele não é um anjo, se é um demônio, faz o que quiser, por que ele não faz
além. Por que tem que obedecer a Deus? Porque ele sabe muito bem que se obedecer a Deus, se desobedecer a Deus, pode acontecer algo mais, ele pode perder um pouquinho de liberdade que ele tem. Ele tem o livre-arbítrio dele, mas não tem totalidade em avançar, ele não pode avançar além daquilo que Deus fala assim, ó, aqui você pode ir. Agora, por que Lúcifer foi lá ele tem acesso ao céu? Bom, eu, na verdade, não tenho como explicar isso. Aí poderia até dizer, não, ele ainda continua sendo um anjo, ele não é um demônio. A gente chama de demônio, mas não é. Assim, pelo que ele explicou aqui, faz certo sentido. Mas a gente lembra que foi Lúcifer que fez Deus ir contra Jó. Diz, mas também ele pode ser um servo bom mesmo. Você dá tudo para ele, é rico, tem filhos bonitos, tem esposa, tudo tranquilo na vida de Jó. Então, qualquer um então te serve desse jeito. Tira a riqueza, tira a saúde, tira tudo dele. Aí Deus disse, vai lá e permite, vai lá e tira, e vamos ver. Tanto é que Jó, ele vai até o último fim do poço, provando que ele realmente era um servo íntegro e fiel. Mas não porque Lúcifer, Satanás, seria um anjo. Ele na verdade, é um demônio, né? Segundo, a gente conhece, olha, o que eu sei que Lúcifer tem certas analogias na Bíblia que fala de Lúcifer, que fala que ele realmente é um demônio, né, que ele se voltou contra Deus. Inclusive, tem certas ditações na Bíblia que fala que Miguel pergunta para Lúcifer quem é como Deus, né? Porque ele queria ser como Deus quando ele foi tomar o céu. E aqui ele não explica essa questão aí da queda do anjo e tal, só fala que na questão judaica lá, que Lúcifer é um anjo, né? Não fala a questão da queda, se bem que a tradução para nós é uma tradução assim que não é bem literal, não é bem certinha. Então, possivelmente, os judeus tenha, como se diz assim, ele tem informações melhores que a nossa. Talvez seja melhor a gente rever toda a história, ver exatamente como aconteceu, da visão dos judeus, o que eles foi falado para os judeus na questão de Satanás. Sendo que a gente também vê o que aconteceu quando Lúcifer, Satanás, foi tentar Jesus no deserto. Será que ali ele também estava fazendo a vontade de Deus? Eu não sei se estava fazendo a vontade de Deus. Eu realmente não sei. Então Deus mandou um anjo lá para tentar Lúcifer, né, e depois Jesus, quando ele fala assim, o diabo fala bem assim, Jesus, faz o seguinte, quando você for poupado, quando você faz o seguinte, me adora aqui, que eu vou te dar tudo isso, vou te dar todas as coisas aí, ele leva lá pro alto do templo e fala isso, Senhor, me dá aí tudo que o Senhor tem aí, me adora que tudo que eu tenho é seu, isso mostra a dominação de Satanás, né? Se ele não tivesse livre-arbítrio, ele não teria essa dominação sobre a humanidade, né? Não se vangloriaria. Então, assim, ficou meio confusa essa situação aí, dizendo que os demônios não têm livre-arbítrio. Eles não têm poder para ir além daquilo que Deus permite. Mas eles têm uma certa liberdade em possuir almas, igual ele possuiu um rapaz que se tacava no fogo, né, que o pai dele estava expulsando esse demônio, chamou os discípulos para expulsar o demônio, os discípulos não conseguiram, Jesus foi lá e expulsou. Então o demônio ele fica fazendo essas coisas. E também tem o Gadareno, né, que estava possuído por uma legião de demônios. Aí eles perguntaram, mas quem é o Senhor que veio aqui agora? Não é tempo ainda. Ele sabe do juízo deles, que vai julgar o pecado deles. E eles viram que não estava na hora e eles pediram que apenas que jogasse eles nos porcos. E Jesus fez isso, jogou eles nos porcos.
Então, o que significa isso? Eles realmente não têm livre-arbítrio, então você fica só esperando ali e tal, que Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa. Bom, essa história aí não está muito bem explicada, não. Eu acredito que para a gente entender melhor, seria melhor se a gente tivesse uma explicação, às vezes dos livros, acesso aos livros dos judeus, né, para a gente ver bem melhor isso aí. Vamos ver um pouquinho mais da explicação dele, para a gente entender isso aí. Tentar entender. Se fosse um anjo caído que pode se rebelar, por que ele tem que ouvir Deus? E isso passa 2 vezes no livro de Jó. Ele é obrigado a fazer o que Deus ordena a ele. Então ele não é uma Quando Deus ordena, ele é obrigado. Mas se ele não tem ordem de Deus, ele não se sente obrigado, né? Ele não é uma entidade independente que ele pode fazer o que ele quiser. Claro que não. Ele é igualzinho o Miguel, só que pra gente num lado negativo. Outra vez, eu acredito que a gente deva ter mais acesso aos livros deles. Mas ele não é igual ao Miguel. Ele faz as orgias dele, ele faz os pecados dele, ele comete pecados contra Deus. Ele não é um anjo que fica ali adorando a Deus, glória a Deus, aleluia, fazendo... Não. Quando ele vai fazer alguma coisa, é contra a vontade de Deus. Mas aí Deus fala assim, só pode ir só até aqui, ele risca a linha e ele não pode ultrapassar, porque ele sabe que se ele ultrapassar, ele vai ser castigado. É nisso que eu acredito. Foi nisso que eu entendi. Outra vez, a gente tem que ter acesso às escrituras que ele teve também. Ou nós entendemos errado, ou eles entenderam alguma coisa errada, né? Assim como eles entenderam errado Jesus. Eles não acreditam que Jesus seja o Messias, né? Tem alguma coisa que foi obscurecida da mente dos judeus por causa da desobediência dos judeus, né? Você lembra que muito bem na conta da história, os judeus não conseguiram entender que Jesus seria o Messias. Então tem essa equivalência aí entre o que nós aprendemos e o que eles aprenderam. Mas então Salomão aprisionaria 72 demônios com uma finalidade. De tirar deles alguma coisa. Tirar deles o conhecimento, tá? De Ashmadai, ele queria o conhecimento desse animal, o Shamir. Mas não era uma coisa proibida por Deus fazer isso, ou era? Não era quebrando alguma... Não era proibida por Deus, mas é importante... Por que ele queria esse Shamir? Porque na Bíblia está escrito que quando você fizer, por exemplo, o meu altar de sacrifícios, você não pode cortar a pedra com metal. Então você vai cortar como? E ainda mais naquela época. Hoje ia ser difícil, hoje talvez você vai usar laser. Tá? Bom, aqui é um outro assunto que ele entra, que nós não vamos tratar disso hoje, eu quero voltar no próximo vídeo, nós tratamos desse assunto aí hoje, que eu não tenho muita ideia do que seja esse assunto. Ele fala de um animal chamado Shamir, eu não sei nem que animal é esse, que consegue cortar pedra sem ser com lâmina, porque diz que o altar deveria ser cortado com lâmina, sem ser com lâmina. Assim, eu não sei como é que os outros, antes do rei Salomão fazia isso. Sim, é uma coisa assim que eu não sei como é que está escrito isso na Bíblia, não me lembro disso na Bíblia. Parece que está escrito só numa outra parte dos livros deles lá. Então, sim, nós não vamos tratar desse assunto hoje, mas eu quero entender esse assunto. Se vocês me cobrem aí nos comentários sobre o que ele está falando, o que é esse Shamir, sobre que história é essa aí. Vamos tentar entender isso aí no próximo vídeo. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que a situação que eu vejo aqui é que os anjos, eles têm livre arbítrio, eles podem escolher estar com Deus ou sem Ele. Os demônios escolheram não querer estar com Deus, escolheram se unir, pecar contra Deus. Então, infelizmente, os demônios fizeram a sua escolha. Eu não acredito que Deus criou demônios. Eu acredito que Deus criou anjos e esses se rebelaram contra Deus. Né? Eles não podem fazer o que quiser, mas
eles podem fazer aquilo que eles querem, contanto que não desobedeçam a ordem de Deus, que não ultrapassem a linha. É isso que eu acredito, foi assim que eu fui ensinado. Agora eu queria que você colocasse nos comentários o que você acredita, o que você entende sobre anjos e demônios. Não saia do vídeo antes de dar o like, de fazer o seu comentário, de compartilhar esse vídeo. Não sai desse vídeo, me ajuda aí, vamos fazer uma onda aí de obra da obra de Deus, vamos levar o conhecimento da obra de Deus a mais pessoas, que as pessoas possam entender o quão grande é sagrado, quão bom é a palavra de Deus.